Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 240, hoje é sexta-feira, 23 de junho de 2023, trazendo para vocês a resenha, a síntese da geopolítica nessa semana. Queria mais uma vez agradecer a vocês que confiam no meu trabalho, que têm me acompanhado aí todas as sextas-feiras e tem também deixado seu comentário, seu like ou dislike, sua sugestão. Peço a vocês que não deixem de postar lá no YouTube ou nas minhas redes sociais, Instagram, LinkedIn, até mesmo sugestões de pauta ou até alguma discordância do que eu tenho falado aqui no Conexão. É sempre importante para o meu trabalho. O tema que trago para vocês é essa visita de Estado do primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, aos Estados Unidos. A importância da Índia para os Estados Unidos é o meu tema principal de hoje. Bom, o primeiro-ministro Narendra Modi essa é a terceira vez que vai aos Estados Unidos. Ele já está lá desde terça-feira à noite e com direito ontem a discurso ao Congresso dos Estados Unidos. É o único primeiro-ministro da história da Índia a falar duas vezes ao Congresso dos Estados Unidos, um dado interessante, e recebido com honras pelo presidente Biden, com um jantar de gala ontem lá na Casa Branca. E, obviamente, fica interessante para nós, em termos de geopolítica, ficarmos nos perguntando por que isso agora, isso é por acaso, ou se tem realmente, qual é a intenção dos Estados Unidos em dar esse prestígio todo para o Narendra Modi. Então vamos lá. Primeiro que, historicamente, a Índia é grande parceira da Rússia. Em 1962, conflito entre Índia e China, a Rússia apoiou, na época, a União Soviética, apoiou decisivamente a Índia. E a partir dali continuou apoiando, inclusive, nos conflitos de Índia com o Paquistão, tanto em 71 como em 99, com um detalhe interessante que tanto em 71 como em 99, os Estados Unidos, logicamente que não diretamente, mas em termos de apoio, de comando e controle, etc., presença de navios americanos na área, apoiaram o Paquistão, tanto em 71 como em 99. 99 foi mais no caso do GPS. Os Estados Unidos negaram dados de acesso ao GPS, sistema de posicionamento global, para a Índia no último conflito da Índia com o Paquistão, em 1999, lá na Caxemira. E a Índia, obviamente, não esquece. A Índia resolveu, então, desenvolver o seu próprio sistema militar de posicionamento satelital. Então, o que a gente vê aqui? O maior fornecedor de armas histórico, o maior fornecedor de armas para a Índia é a Rússia. Para vocês terem uma ideia do grau de relacionamento da Rússia com a Índia em termos militares, a Rússia tem um programa com a Índia de leasing de um submarino de propulsão nuclear, um submarino de ataque russo para a Índia. O próximo submarino de ataque russo deve chegar, pelo menos o contrato prevê dessa forma, em março de 2025 à Índia, para que os militares indianos treinem a operação de um submarino de propulsão nuclear. Vocês verem que é uma coisa única, não existe nada parecido até o momento. Lógico que agora com a AUKUS, aquele acordo entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, isso também vai acontecer com a Austrália, mas até aqui não tinha nada parecido em termos de relacionamentos de dois países no planeta. A Índia tem uma postura em termos de relações exteriores favorável ao multilateralismo, uma postura de independência estratégica. Sabemos que a Índia não está fazendo sanções contra a Rússia, obviamente, nessa guerra da Ucrânia, se abstendo nas votações da ONU contra a Rússia. Mas a Índia também não tem aliados militares. Ela participa do Quad, que é aquele diálogo envolvendo Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão. Fazem treinamentos militares, etc. Mas isso não é uma aliança militar como a OTAN, por exemplo. Qual é a diferença disso? A OTAN é que se um país da OTAN for atacado por um terceiro país, todos os países da aliança têm que acudir, têm que proteger. Então isso é uma aliança militar, não é o caso. A Índia não tem aliança militar com nenhum país. Não podemos esquecer
que a Índia agora tem a maior população do planeta, uma população de média de idade jovem, inclusive bem mais jovem que a população da China, por exemplo. É considerada a quarta maior potência militar do planeta, um dos países que possuem armas nucleares, tem capacidade de lançamento dessas armas nucleares por 3 vetores diferentes, tanto por aeronave, lançado de terra, como de submarino. Um programa espacial robusto, já tendo lançado sondas até Marte, por exemplo, e com pretensões de colocar em breve um astronauta indiano no solo lunar, ou seja, um astronauta indiano na Lua. Possui 2 navios aeródromos operacionais, são de propulsão convencional, mas 2 navios aeródromos, inclusive o segundo construído na Índia, e a 5ª maior economia do planeta. A Índia já ultrapassou o Reino Unido em 2022 e temos projeções da Índia ultrapassar Japão e Alemanha até 2030, se tornando a 3ª maior potência econômica do planeta. Então, o presidente Biden, os Estados Unidos, sabem que o maior rival estratégico da Índia é a China, o maior rival estratégico dos Estados Unidos é a China, então vamos nos aproximar da Índia. Então, por isso que fecham os olhos aí ao fato da Índia não, digamos assim, apoiar as sanções econômicas contra a Rússia, o fato da Índia não votar contra a Rússia na ONU com relação às questões da Ucrânia, a Índia comprar petróleo mais barato da Rússia, um dado importante. A Índia, desde o início da guerra da Ucrânia, começou a comprar petróleo mais barato da Rússia, com subsídios, inclusive, e com detalhes interessantes do tipo a Índia comprando petróleo mais barato da Rússia, refinando em suas refinarias e vendendo os produtos como diesel e gasolina para a Europa. Ou seja, vejam como é que a questão aí da guerra da Ucrânia e a parte econômica envolvida, o petróleo, é algo complicado. Então, a ideia do Biden é atrair cada vez mais a Índia. Ele, semanas atrás, mandou o seu secretário de defesa lá, mandou o seu assessor de segurança nacional na Índia, tudo para poder costurar aí os acordos que eles estão assinando, principalmente na área tecnológica e também na área de defesa. A Índia sabe que a Rússia está sofrendo com essa guerra da Ucrânia, não está sendo uma guerra fácil para a Rússia. A Índia tem interesse também de diversificar, digamos assim, os seus fornecedores de armas. Então, também essa aproximação dos Estados Unidos faz um certo sentido. Então, é uma visita super importante, é um momento aí, digamos assim, que a Índia, capa aí da The Economist, da última The Economist, revista muito famosa do Reino Unido, ou seja, a Índia está surfando, mas logicamente não podemos esquecer dos diversos problemas internos. A Índia é a maior democracia do planeta, sabemos aí por experiência própria que democracia é complicado, levar uma democracia não é fácil. As questões políticas, tem um número recorde de ministérios na Índia, problemas de corrupção, ou seja, a Índia também não tem uma vida fácil internamente, mas, sem sombra de dúvidas, é um país que devemos conhecer mais. Nós, Brasil, precisamos nos aproximar mais da Índia, fazer mais comércio com a Índia, estreitar cada vez mais laços com a maior democracia do planeta. Segundo tema, atualização da guerra da Ucrânia, pontos que eu trago para vocês. O presidente Zelensky admitiu essa semana que a contraofensiva ucraniana realmente está lenta, como eu já falei na semana passada. A Rússia se preparou para esse momento, muitos campos minados terrestres, muito difícil a progressão no terreno das forças ucranianas, romper, digamos assim, essa linha de defesa da Rússia. E de grandes novidades, 2 coisas. Primeiro, uma destruição de uma ponte importante que liga a região de Kherson com a Península da Crimeia, feita pela Ucrânia. Lembrando que a Península da Crimeia de tudo que a Rússia já ocupou até o momento, a parte mais importante é a Península da Crimeia, é a manutenção da integridade da Península da Crimeia, a manutenção da integridade da base naval de Sebastopol, que é a sede da esquadra da Rússia no Mar Negro. Isso ainda nós não podemos esquecer. Posição geográfica da Crimeia, estratégica em relação ao controle do Mar Negro, a base naval de Sebastopol é importantíssima para a Rússia e qualquer coisa que a Ucrânia faça
qualquer movimento que a Ucrânia faça, indicando aí uma possível tentativa de retomada da Crimeia, obviamente tira o sono dos militares russos. Falando em militares russos, o Prigozhin, o presidente do Grupo Wagner, aquele grupo de mercenários famoso aí, que todo mundo já escutou do Grupo Wagner, falou mais uma vez ontem contra o ministro da Defesa da Rússia e do chefe do Estado-Maior, chefe-geral do Estado-Maior da Rússia, dizendo que os dois estão mentindo para o Putin em relação ao número de mortos russos no conflito. Vejam só, o Prigozhin, muito ligado ao Putin, historicamente, pelo menos todos os dados que temos, amigo do Putin, presidente da Rússia, faz uma declaração dessa na televisão, gravada, na verdade, né? Tá no YouTube e nas redes sociais, acusando os dois, digamos assim, as mais altas autoridades de defesa da Rússia de estarem mentindo para o presidente. É algo para a gente observar, não sei qual é a intenção do Prigozhin, se ele está querendo alguma coisa em relação às eleições na Rússia no ano que vem, março do ano que vem, alguma posição no governo da Rússia, mas é muito estranho isso está acontecendo assim e nada ocorrer contra ele, na verdade. É algo para nós refletirmos. No quadro Estamos de Olho, estou acompanhando a visita do presidente à França. O presidente Macron convidou o presidente brasileiro para discutir questões relacionadas ao meio ambiente e financiamento para que o Brasil possa cumprir as metas da COP em relação à preservação ambiental, preservação da floresta amazônica. E aqui chamo a atenção de vocês a um ponto. A questão do meio ambiente é um elemento de força do Brasil. O Brasil tem que usar a questão do meio ambiente a seu favor, né? Então, a questão da comunicação estratégica, mostrar aquilo que nós fazemos, mostrar o tamanho da nossa floresta, e não só a questão do meio ambiente propriamente dito, em termos de preservação de nossas florestas, mas também a força do Brasil em termos de energia limpa, de energia verde. É um outro ponto forte que nós temos também, ainda mais em todas essas discussões de transição energética, saindo do petróleo, do gás e mudando para uma energia mais limpa. E só para não esquecer também a questão dos alimentos, o Brasil, uma potência alimentar, ou seja, são 3 elementos que vejo como importantes do Brasil, elementos de força para o Brasil em qualquer ambiente internacional. A questão do meio ambiente, questão de ser uma potência energética em termos de energia limpa e também uma potência em termos de alimentos. Outro dado que estamos de olho também, sempre as relações entre Estados Unidos e China, constante observação. O secretário de Estado dos Estados Unidos, uma visita importante à China, esteve inclusive com o próprio presidente Xi Jinping, ou seja, para tentar acalmar um pouco a situação. As relações econômicas entre Estados Unidos e China ainda são muito elevadas. Já tive a oportunidade de comentar com vocês que em 2022... a corrente de comércio, exportações mais importações entre Rússia e Estados Unidos, aí superiores, quase 700 bilhões de dólares, ou seja, um valor muito elevado. Então, as empresas americanas ainda dependem muito de suas fábricas na China, mas os Estados Unidos estão investindo muito na questão de boicotar a alta tecnologia para a China. Esse é que é o ponto. Então, mas de qualquer maneira, o ministro de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, foi à China, se encontrou com Xi Jinping, deu uma acalmada na situação, mas aí o presidente Biden acabou num evento de campanha falando mal do Xi Jinping, falou que são assassino, é um assassino, etc., E, obviamente, que o Ministério das Relações Exteriores da China soltou um comunicado aí bastante duro também contra o Biden. Então, isso aí vai continuar, é difícil de prever. É a grande disputa do século XXI, é a disputa entre Estados Unidos e China. Vamos seguir, estamos de olho. Parte de tensões de Israel também me preocupa bastante, muita violência essa semana, mortos dos dois lados. E ontem, quinta-feira, o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, autorizou a instalação de mais 1.000 casas, assentamentos de israelenses em áreas da Palestina. Isso, inclusive, suscitou um comunicado do secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, o português Antônio Guterres, pedindo para Israel voltar atrás com relação a esses assentamentos em áreas da Palestina, que isso só contribui aí para o agravamento das tensões. É algo que também estamos de olho.
E também estamos de olho nessa seca histórica do Uruguai. Nunca teve uma seca tão grande no nosso vizinho aqui, país amigo, país de 3,5 milhões de habitantes ali, vizinho do Rio Grande do Sul. Não há registro de uma seca tão grande no país, a ponto que o presidente da República decretou estado de emergência na capital Montevidéu, para vocês terem uma ideia do tamanho do problema que o nosso amigo vizinho aqui está passando. E fechando com uma boa notícia, como sempre faço, eu não tinha falado ainda, um dado excelente da balança comercial brasileira no mês de maio, um superávit aí recorde, nunca tivemos um superávit tão grande, 11,4 bilhões de dólares de superávit, ou seja, a diferença entre exportações e importações, ou seja, positivo para o Brasil, de 11 bilhões, e o saldo em 2003 está em 35,3 bilhões. É um dado, sem sombra de dúvidas, excelente. Mais uma vez, a força do agro, as vendas do agro muito altas nesses meses, primeiros meses do ano, uma safra muito boa e, obviamente, que o resultado está vindo aí na balança comercial positiva. E com essa boa notícia, termino mais esse Conexão Gel, voltando a agradecer vocês pela audiência, pedindo que não esqueçam de deixar o like lá no YouTube, de compartilhar com seus amigos, façam comentários, digam que se gostaram, se não gostaram, deem sugestões, façam perguntas para mim, dentro da possibilidade, eu respondo às perguntas de vocês e desejo a todos um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.